específicas dessas leis. Mas o estágio é bastante interessante. Ele hoje é a porta de entrada do aluno no mercado de trabalho e as empresas têm interesse em contratar estagiários. E não há uma obrigatoriedade de contratar. A empresa faz isso por livre escolha. Só para o telespectador saber a diferença, né, do menor aprendiz. O menor aprendiz é aquele rapaz, aquela moça que está aprendendo uma atividade profissional, um artífice. E qual é a diferença básica? Que neste caso conta para o tempo de serviço e há contribuição efetiva para a Previdência, que é totalmente diferente do estagiário, que não há a computação desse tempo de serviço. Perfeito. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa Fórum e daqui a pouquinho nós vamos voltar falando sobre os incentivos para essas empresas. Eles existem? São de bom tamanho? Daqui a instantes, aqui no Fórum. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembrando mais uma vez que o nosso e-mail para você se comunicar com a gente, apresentar suas sugestões, críticas, elogios, é fórum@stf.jus.br. Doutor Cavalheiro, existe algum incentivo das empresas que recebem estagiários? A empresa que contrata um estagiário, ela não tem a obrigatoriedade de recolher os encargos sociais sobre a folha de pagamento. O estagiário, ele recebe uma bolsa auxílio, ele recebe o auxílio transporte e tem direito a 30 dias de recesso a cada 12 meses de estágio. Isso quando se trata do estagiário que está fazendo estágio não obrigatório. Para o estágio obrigatório, não há obrigatoriedade do pagamento da bolsa auxílio e do auxílio transporte. Porque já faz parte da grade? Exatamente. Muitas vezes, ponto. Por exemplo, para nós, da área do direito, os advogados, para que ele possa alcançar o término do seu curso, a necessidade daquele estágio supervisionado por um professor, que seria a prática de processo civil, a prática de processo penal. Então, como já faz parte do currículo, evidentemente esse estágio não é remunerado no âmbito da faculdade. O que não significa dizer que o escritório de advocacia, um advogado, evidentemente, possa contratar um estagiário para o seu escritório. Quais seriam os direitos que esse estagiário teria, ou não teria nenhum? Não, se ele for contratado na forma desse estágio, ele tem direito à bolsa, tem direito... Não, mas eu digo o estágio obrigatório. Ele também tem direito ao recesso? Não, esse não. Tem direito algum? Não. Ele não tem direito à bolsa, ao auxílio transporte e ao recesso. Porém, é interessante que hoje algumas empresas já praticam o pagamento da bolsa, do auxílio transporte e concedem um recesso justamente pela intenção de reter aquele talento. Exatamente. É uma situação diferente, onde a empresa até deixa de lado a questão legal, porque ela vê naquele estagiário que está ali por uma questão de obrigatoriedade da grade curricular do seu curso, dele preencher uma determinada carga horária, mas com o objetivo de futuramente tê-lo como empregado, como profissional. Então, eu senti falta na legislação de vir o valor mínimo da bolsa. Isso não chega a causar problemas para quem está entrando no estágio, não? Acho que não, porque o mercado ele é muito ágil, muito dinâmico, as situações das regiões, das cidades também, e das empresas, e se você colocasse um valor, né, você estaria parando por baixo. Então, a questão do mercado, né, muitas vezes fica melhor você deixar aberto. Mas é obrigatório que haja uma remuneração, seja hora qual for. Sim, há essa bolsa auxílio, né? Se você pega um anúncio das empresas, dos jornais, no domingo, por exemplo, você vê lá várias ofertas de estágio de uma determinada área. E os valores também são diferenciados. Não há, evidentemente, uma discrepância, mas há sempre a diferença dos valores oferecidos. Talvez mais para os alunos do ensino médio tenham um problema de uma bolsa muito baixa, levaria até uma evasão, porque ele deixa de fazer o seu estágio e vai procurar um emprego seletista e aí acaba abandonando os estudos também. Né? Olha, é um problema. Quando o aluno do ensino médio, e hoje, eu lembro, apenas 3 em cada 100 alunos do ensino médio fazem estágio. É um número muito baixo. É difícil conciliar essa questão de trabalho e estudo. Então, o aluno do ensino médio, se ele vai trabalhar uma jornada de 8 horas, ele corre muito risco de abandonar os estudos. Já com o estágio é diferente, porque ele obrigatoriamente tem que continuar os estudos para não perder a oportunidade de estágio. Mas quando abre-se um processo seletivo para alunos do ensino médio, tem uma procura muito grande e não é porque são alunos de ensino médio que não são exigentes com relação à bolsa.
eles querem saber o quanto vão ganhar, se terão direito ao auxílio transporte, se a empresa vai oferecer algum benefício mais, eles não deixam isso de lado, não. O próprio mercado regula. E hoje quem regula o valor de bolsa no mercado são os alunos. Repetindo o ano, ele perde o direito ao estágio? Depende do programa que a empresa tem na área de recursos humanos. Algumas empresas na área tem um programa de recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, que acompanham o estagiário. Quando percebe que o estagiário não está evoluindo nos estudos, então já acende aquela luz amarela, aquele alerta. Ou você melhora o seu desempenho na escola ou perde o estágio. Inclusive, se ele faltar, o valor é descontado também da sua bolsa auxílio, como um trabalhador normal. Agora, o que me chamou a atenção foi a reclamação de que os estudantes não estariam capacitados, ou não estariam bem preparados. Ele não deve chegar justamente cru e ser trabalhado dentro da empresa quando chega para um estágio? Perfeitamente. Ele deve ser profissionalizado dentro da empresa. Mas os grandes problemas hoje na contratação dos estagiários é o quê? É o português e a matemática. É o elementar. Cálculo simples. Eles não sabem fazer. A comunicação é falha. Nós temos até pesquisas que mostram que dos estudantes, os que mais falham na linguagem são os alunos de comunicação. Então, é um fato assim complicado. Agora, quando se pergunta sobre o conhecimento de informática, qual é o conhecimento que eles têm? Redes sociais, Ctrl+C, Ctrl+V, que eles fazem uma pesquisa para fazer um trabalho na internet, copiam, colam, e de repente não conhece um editor de texto, não conhece uma planilha eletrônica. Isso é um grande problema e acaba complicando no momento da contratação. De um grupo, às vezes, um processo seletivo de 5, 10 estagiários, aqueles 2, 3 que têm esse conhecimento conseguem a oportunidade, os demais têm mais dificuldade. Deixa eu pegar uma terceira ponta nessa conversa, que é a instituição de ensino. No contrato tem que haver assinatura do estudante, da empresa e da instituição de ensino. Quais são as obrigações da instituição? Eles devem acompanhar? Deve acompanhar, deve supervisionar e também para evitar a evasão. O jovem, até mesmo pela sua índole, ele muda muito de opinião. Então, às vezes está começando um curso, faz um estágio, aí larga o curso, começa outro estágio. Não é? Isso é comum no início da sua carreira de estudante profissional, né? De tal maneira que as instituições ficam atentas a isso e há compromisso e obrigações de todas as partes, não só da instituição, como a empresa e também do estudante. Ele pode estagiar fora da sua área? Não. O estágio tem que ser dentro da área que ele está estudando. E a escola deve providenciar para que um professor seja o professor orientador de estágio. Isso permite que ele faça as suas atividades de estágio dentro da sua área e que tenha aquela troca de ideias com o professor para ver o quanto ele está aprendendo e sendo profissionalizado no estágio. Quem faz essa fiscalização? Seria justamente a instituição de ensino? A quem cabe? Cabe a instituição de ensino, por meio do professor orientador, acompanhar como estão as atividades de estágio. Mas hoje, o maior fiscal e o maior crítico das atividades de estágio são os estagiários. Eles são muito exigentes. Essa geração, a geração Y, é uma geração que ela é muito dinâmica. A geração que foi criada com tecnologia, com botões, e eles sabem muito bem o que eles querem e não conseguem ficar muito tempo numa atividade repetitiva. E quando eles estão fazendo alguma coisa que eles acham que não tem a ver com aquilo que eles estão estudando, com aquilo que eles querem, o que eles fazem? Eles vão embora. É curioso até um outro fato, que o estágio permite que o aluno conheça a prática da sua profissão. Em alguns casos, o aluno entra para uma empresa fazer estágio e durante o estágio ele percebe o quê? Que não era bem aquilo que ele queria. Então, o que ele faz? Ele para o estágio e troca o curso. Outra coisa importante da lei é que é possível o estágio dentro da administração pública, tanto no âmbito federal, estadual e municipal e aqui também no Distrito Federal. E muitas vezes esses estagiários,
tendo a realidade do serviço público, se for um serviço muito burocrático, muito repetitivo, ele vira um carimbador maluco, como o colega falou, ele acaba saindo do estágio. E acaba tendo uma aversão até mesmo no serviço público e tem uma visão equivocada do serviço público. Como é que se dá essa rescisão? Não, ele pode pedir a rescisão, se não querer a qualquer momento. Assim como uma empresa também. A qualquer momento, tem que precisar justificar, no serviço inclusive. público como no serviço privado, ele chega, pede a rescisão do seu contrato de estágio, do seu termo de compromisso de estágio e acabou. Não há obrigação nenhuma de avisos prévios, de nenhum cumprimento. Agora, complementando o que o Dr. Paulo falou, também pode contratar um estagiário os profissionais liberais que têm um registro na sua entidade de classe. Um autônomo pode contratar? Um autônomo, vamos aí definir quem é esse autônomo. Suponha um advogado profissional liberal com registro na ordem. Ele pode contratar um estagiário para fazer estágio com ele. Um dentista, ele tem lá o seu consultório, mas ele é um profissional liberal, então ele pode contratar um estagiário para fazer estágio com ele. Essas são algumas condições. Um engenheiro que trabalha como profissional liberal, de repente, alguns profissionais de áreas técnicas que têm registro no conselho podem contratar, então, estagiários. Só um adendo em relação ao advogado, não confundir, entretanto, com muitas instituições exigem horas de estágio de prática. Então, ele pode trabalhar no escritório, mas não como estagiário, mas para atender aquela demanda da grade curricular de prática civil e de prática penal. Certo. O senhor falava no início do programa que no início da lei do estágio houve uma parada. Os empresários pararam para tentar entender como essa lei funcionava, ninguém contratava mais ninguém. E hoje, a coisa já se equilibrou, voltou a ser como era, voltou mais fraco, como está? Hoje nós ainda não chegamos no mesmo número de estagiários que tínhamos antes dessa lei, porque com a lei no dia 25 de setembro, nós tivemos então uma paralisação da contratação dos estagiários. Mas 10 dias antes nós tivemos um problema econômico, a quebra de um importante banco norte-americano. Então, com isso, na sequência, chegou a crise ao Brasil. Essa crise, então, contribuiu para que o ritmo retomasse um pouco mais lentamente. Hoje nós não atingimos aquele número de antes, mas já contratamos normalmente e inclusive as relações são muito mais claras, muito mais seguras, porque hoje a lei ela deixa transparente o que é o estágio, como é que a empresa contrata esse estagiário e quais são as seguranças que ela tem desde que observa aquilo que está escrito lá. Outra coisa interessante na lei é em relação àqueles alunos noturnos que também têm direito ao estágio, pessoas que estão fazendo supletivo também têm direito e também aqueles que fazem o ensino profissionalizante, de cursos técnicos, também os tecnólogos também têm direito. Esse contrato do estagiário, ele pode estar na carteira de trabalho? Não há obrigatoriedade, mas pode ser feita uma anotação na carteira de trabalho dizendo o período que ele realizou o estágio. Contaria como tempo de serviço? Não conta, porque não paga previdência. Na carteira de trabalho tem lá anotações gerais. Então, o empregador, no caso, ele pode anotar que aquele rapaz, aquela moça trabalhou tanto, exercendo tal atividade, mesmo porque isso vai servir para que ele possa provar que já teve alguma experiência naquela área. Ele não poderia optar por pagar a previdência à parte? Pode pagar como autônomo. Isso sempre é possível. É uma função dele. Qualquer pessoa, mesmo que não esteja trabalhando, desde que tenha condições de recolher como autônomo, pode recolher para a Previdência. O estagiário, ele pode ser punido dentro da empresa? Existe essa previsão legal? Olha, a punição é uma questão, uma palavra até pesada, mas todo estagiário ele tem o seu estágio acompanhado. E, mais uma vez falando dessa geração, dos jovens que hoje estão nas escolas, eles querem o feedback, eles querem ser acompanhados. Eles querem saber como que eles estão trabalhando e como está o desenvolvimento da atividade deles. E se você, o tempo todo, mostra como ele está caminhando, então ele já fica feliz. Mas ele também fica feliz em saber quando ele não fez a coisa certa.